Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar a história de uma constelação muito interessante. Um filho que me procurou para constelar um desejo de vingança que ele percebia contra o seu pai. Uma raiva muito grande que ele não conseguia explicar. Aqui está o filho e aqui está o pai. Então, quando a gente foi trabalhando a história e a gente colocou a mãe no campo, a gente observou que tinham diversas questões referente ao casamento dos pais. E desde muito cedo, a mãe foi colocando esse filho na posição de parceiro dela, onde o pai era o rival da família. A família, no inconsciente que a mãe passou para o filho, era representada por ele e por ela. O pai era um rival, o pai era um ser excluído, era alguém que não fazia parte. E desde pequeno, a mãe lhe contou muitas histórias em que o pai aparecia sempre como errado, sempre como vilão. Esse filho cresceu se sentindo na obrigação de proteger e defender essa mãe, de proteger e defender a família. Então, ele tomou as dores do casamento dos seus pais e ficou carregando todas essas histórias. O que ele não observou é que essa mãe tinha várias questões consigo mesmas. Essa mãe tinha um comportamento masoquista, dominador, manipulador. E assim como ela usou esse pai, ela também usou do mesmo modo esse filho. E fez com que os dois acreditassem na sua versão, em que ela era a vítima da história. Mas, trabalhando o campo, a gente percebeu que era a partir da mãe que começava todo o conflito. O conflito do casamento, de questões relacionadas a ela com a sua família, que ela projetava no marido, e o filho que ela arrastava para o próprio conflito dela e distanciava cada vez mais do pai. Ou seja, para proteger o casamento, ela fez de tudo para destruir a relação do pai com esse filho. E esse filho ficou tão dependente a ela que mesmo por longos anos, a sua criança interior ainda estava presa em toda essa história. Então a gente vê um emaranhado muito profundo, muito interessante. A gente trabalhou com muita luz nesse campo, né? Pedindo uma elevação da frequência. E ao longo da prática, eu pedi para esse filho dizer: mãe, agora eu vejo você. Agora eu aceito a realidade e deixo com você as consequências de tudo que você fez a vida inteira. Né? Eu pedi para ele falar e a criança interior dele foi se aproximando dele, tal como no campo. E pedi também para ele falar para esse pai: pai, eu vejo você, eu sinto muito por tudo que eu provoquei na sua vida, né? Eu me perdoo por tudo como foi e eu te perdoo. E eu te perdoo, agora eu entendo tudo o que aconteceu. Mas a partir de hoje, eu deixo com vocês todas as suas histórias referentes ao seu casamento com o casamento da mamãe. Eu tomo a minha força para lutar pela minha vida e deixo
que vocês se resolvam entre vocês mesmos. Essa constelação foi muito bonita, muito profunda, né? É claro que aqui é um resumo, né? Então a gente também fez algumas passagens para que ele agradecesse tudo que vivenciou junto aos pais, agradecesse as experiências positivas e as experiências negativas. E com essa história, esse filho trazia uma característica muito forte, e isso eu presenciei no campo. Ele se sentia um adulto quebrado, ele não se sentia uma pessoa por inteiro, ele se sentia alguém que precisava ser constantemente consertado, como se estivesse faltando alguma peça, como se estivesse faltando alguma coisa. Talvez por isso ele se ligou tão facilmente a toda essa história. Então a gente fez uma introspecção muito profunda, conectando ele com a sua alma e ancorando um sentimento muito profundo de amor próprio. Como o desgaste emocional e a manipulação por parte desses pais foi tão grande a vida inteira, ele se desconectou totalmente da sua essência, do amor próprio, da sua própria espiritualidade. Estava desconectado da sua própria alma. Então, esse sentimento constante de busca de algo que falta, de algo que está incompleto, de algo que não é suficiente, é muito explicado por essa intoxicação profunda de um sentimento alheio, de uma pessoa muito grande que às vezes, sem perceber, impõe isso para o filho e acaba gerando uma sobrecarga imensa no sistema de uma criança que ainda é muito frágil. E quando esse adulto está crescido, ele tem que ter um trabalho muito grande consigo mesmo para conseguir se recuperar de todo esse emaranhado, de toda essa história, né? E esse sentimento, ele ficou bem mais expressivo à medida que a gente foi trabalhando, porque era perceptível que um dos recursos mais usados por essa mãe narcisista, isso ficou muito óbvio, era a correção, a imposição, a castração emocional constantemente. Por isso esse sentimento de estar defeituoso, faltando um pedaço. Era como se ele estivesse dizendo: eu nunca sou bom o suficiente para minha mãe. Para ela, eu nunca presto. E foi tentando agradar ela que eu passei a vida querendo destruir e querendo me vingar do meu pai. Mas hoje eu vi que eu só machuquei a mim mesmo. Então foi a base, né, que a gente trabalhou. E em seguida a gente pediu para o campo para devolver esse sentimento, para deixar lá com a mãe. E ele então seguirá na vida, né? E aí a gente fez falas nesse sentido, né? Eu sigo na vida com aquilo que recebi de bom de vocês. As dores, as amarguras, tudo isso de ruim eu deixo. E eu aceito seguir em frente. Deixo com vocês o destino de vocês e aceito o caminho que cada um de vós escolher. E assim a gente encerrou essa constelação que foi longa, né? Mas como eu falei, aqui é apenas um resumo para você se perceber na história, né? Um resumo que talvez você possa se identificar e se enxergar dentro desse processo, se espelhar com a sua história. Então, eu vou encerrar aqui essa constelação, essa
mini constelação de uma constelação que já foi feita. E agradecer a você que chegou até aqui. Se você gostou, entre em contato para tirar dúvidas, para a gente marcar uma sessão, ou pode deixar suas dúvidas nos comentários, que eu irei te responder assim que for possível. Tá certo? Gratidão e um grande abraço.